A eletricidade de Moçambique está cada vez mais perto de si. Agora, a EDM está no WhatsApp. Num só canal, receba informações úteis e atualizadas, avisos de cortes programados, alertas importantes, comunicados oficiais e dicas práticas para poupar energia. Fique também a par de campanhas, concursos e tudo o que precisa saber em tempo real. É simples, rápido e gratuito. Aponte a câmera para o código QR, junte seu canal da EDM no WhatsApp e esteja sempre ligado à energia que move Moçambique. EDM, iluminando a transformação de Moçambique. Boa noite. Iniciamos esta edição anunciando a participação de Venâncio Mondlane no especial Informação a seguir a este jornal. Por agora vamos pontuar a atualidade nacional, mas antes confira a tabela cambial e das commodities. Vamos às notícias. Baltasar Fael, pesquisador do Centro de Integridade Pública, considera o ministro dos Transportes e Logística, João Matrombe, um contador de histórias nato e desvaloriza os recentes pronunciamentos sobre a intenção do governo de ligar o país do norte ao sul através de uma linha férrea. Fael sustenta a sua crítica a João Matrombe no histórico de promessas não cumpridas no setor dos transportes no município de Maputo e defende que a prioridade imediata do Executivo deveria ser a reconstrução da Estrada Nacional número 1. Eu chamo o ministro João Matrombe numa expressão inglesa que é storyteller. O João Matrombe é um contador de histórias, nato. O pesquisador do Centro de Integridade Pública, Baltasar Faela, é mais uma voz que se levanta para questionar a viabilidade da anunciada construção da linha férrea que ligaria o norte ao sul do país. Baltasar Faela recorda que o atual ministro dos Transportes e Logística afirmou em outubro de 2024 que o projeto ferroviário Norte-Sul não era economicamente viável e classificou a iniciativa como irracional. Contudo, já no início de funções governativas, João Matrombe passou a defender que o projeto é agora possível de ser implementado. De fato, há essa contradição em dois momentos da mesma pessoa, do mesmo ministro do governo de Moçambique. Ora, se nós hoje estamos a discutir que a Estrada Nacional número 1 deve ser reabilitada, aquela estrada não tem que ser reabilitada. Aquela estrada tem que ser reconstruída. Porque andar a tapar buracos ali está provado que não funciona. O país, desde que a independência até hoje, só vive tapando buracos naquela estrada. E nem foi construída pelo governo de Moçambique. A crítica de Baltasar Faela estende-se ainda à performance histórica do governo na construção de infraestruturas resilientes que considera praticamente inexistente desde a independência nacional. O governo de Moçambique ainda não construiu nenhuma infraestrutura. E atenção, são todos governos da Frelimo. Nós nunca tivemos um outro governo diferente da Frelimo. O que significa que a própria Frelimo, nos 50 anos de independência, nunca teve um programa para construir uma via, seja uma estrada, seja uma linha férrea, que liga o norte ao sul ou o sul ao norte do país.
O pesquisador e jurista defende que, mesmo que a intenção do Executivo seja verdadeira, o ambicioso projeto ferroviário não será concretizado durante o atual mandato do Ministro dos Transportes e Logística. Com que recursos? Se você nem tem recursos para reconstruir a Estrada Nacional número 1, onde é que você vai buscar recursos para construir uma linha férrea? Ele pensa que não está a fazer os estudos necessários. Não é fácil construir uma linha. Como o governo vai buscar dinheiro para construir uma outra infraestrutura bastante onerosa que é para o desenvolvimento do país. Eu penso que os nossos responsáveis, os nossos governantes, têm que ter responsabilidade quando vêm falar em público, porque depois vão ser cobrados e não vão ter uma resposta concludente sobre aquilo que disseram. Então, eu acho que nesse momento que João Matlombe está a dizer é uma autêntica falácia. Faela aponta ainda outras promessas recentes de João Matlombe, como a anunciada redução do custo da carta de condução, feita na terça-feira, 3 de fevereiro, considerando-as exemplos de uma tendência recorrente de anunciar medidas cuja materialização permanece duvidosa. A ver, vamos. Partidos políticos divergem sobre os critérios usados na seleção e proclamação dos heróis nacionais em Moçambique. O Movimento Democrático de Moçambique entende que existe uma tendência recorrente de indicação de quadros ligados a Frelimo como heróis nacionais, o que, no seu entender, compromete a inclusão e a pluralidade histórica. Por sua vez, a Frelimo defende que a nomeação de heróis nacionais deve resultar de uma investigação profunda e rigorosa sobre os feitos e contributo histórico das personalidades antes da sua proclamação oficial. As posições foram manifestadas durante o programa Comissão Política na MBC-TV. O debate sobre a nomeação de heróis nacionais continua a ganhar novos contornos no país. Políticos, historiadores e ativistas divergem sobre a forma como a proclamação tem sido feita, questionando a inclusão de figuras que, segundo alguns, mereciam reconhecimento oficial. Laísia Matsinho reforça que nem todos os que ajudaram a construir a história do país receberam o devido reconhecimento, lembrando que o título de herói nacional deveria refletir os feitos e não apenas a afiliação política. Temos agora o exemplo do Davis Simango, temos o exemplo do Afonso Dhlakama. São figuras que trabalharam arduamente, que fizeram atos claramente de heroísmo neste país, mas que não se toca nesses nomes. Eu não ouvi estes nomes na Praça dos Heróis. Eu não ouvi estes nomes nas felicitações dos Dias dos Heróis. Não foram marginalizados. Houve uma tentativa muito forte de apagar estes nomes da história deste país. Entre os casos apontados, surgem figuras do desporto, da cultura e da sociedade civil que levaram o nome de Moçambique além fronteiras. Ismael Nhacuco cita, por exemplo, Lourdes Mutola, campeã olímpica e única medalhista de ouro moçambicana que até hoje não recebeu o estatuto de heroína nacional. O auge do desporto, a Lourdes Mutola foi a única cidadã nacional que esteve num campeonato olímpico e trouxe uma medalha para o país. Por que não pode ser herói nacional? Este é um aspecto, claro, que nós temos que, como Estado, começar a refletir seriamente. Por que os heróis têm que vir sob uma linha militar? Além de historiador, é também da Frelimo e sinto que as abordagens também, em parte, atingem o partido Frelimo. Faço esta pergunta. Pessoas como a Zagaia, que sempre criticaram o sistema, são ou não passíveis de serem proclamadas heróis nacionais? Segundo Ana Maria Gentili, que é uma historiadora, diz que se os leões contassem a sua história, haveriam muitos caçadores mortos. Essa é a resposta bruta que eu posso lhe dar. E neste caso, quem seriam os leões? Mas, não, são eles? A história é feita pelos vencedores. E quem são esses vencedores? Okay. Então, os vencedores, até 1992, o advento do multipartidarismo, era o partido único, o partido Frelimo. Décadas depois, a exclusão de cidadãos relevantes continua a ser visível, inclusive em locais simbólicos da história do país,
como a Praça da Independência, segundo afirmou Laísia Mazzini. Mas as festividades da Praça dos Heróis têm dono. As festividades da Praça dos Heróis têm lugar para os partidos políticos. Nós mesmos, como partidos políticos, temos um lugar nosso reservado lá num cantinho bem separados de todos. Por que isso? Para garantir justiça histórica, Egídio Vaz sugere que os partidos e instituições invistam na documentação e preservação dos fatos históricos. Era importante. É o normal que acontece, que os partidos políticos tenham instituições vocacionadas à pesquisa, à produção de conhecimento sobre a sua visão, sobre as suas políticas. Ok? E é nesta senda que eu estava a dizer que se estas instituições políticas existissem, nesses partidos políticos, poderiam produzir teses, poderiam produzir dossiês para verem eventuais seus candidatos a títulos honoríficos e também daria matéria para nós como historiadores. Nós historiadores lemos tudo para podermos também enriquecer a história. O debate sobre os heróis nacionais mostra que reconhecer os feitos históricos vai além de simbolismo. Envolve justiça, memória e inclusão. Definir critérios claros e investir em documentação rigorosa são passos fundamentais para que todos os que ajudaram a construir Moçambique sejam lembrados e honrados. O ambientalista Carlos Serra considera que o elevado número de vítimas resultantes das cheias e inundações que ciclicamente assolam o país deve-se, em parte, à memória curta das populações e das próprias instituições do Estado. Segundo o ambientalista, mesmo depois de terem sido reassentadas há anos em zonas seguras, muitas famílias acabam por regressar às áreas propensas a inundações. Carlos Serra aponta ainda a fraca implementação das ações preventivas por parte do governo, apesar da existência da legislação clara sobre a gestão do risco de desastres. Os impactos severos provocados pelas chuvas intensas, que de forma cíclica afetam várias regiões do país, resultam da falta de materialização das políticas de gestão do risco de desastres já existentes. A constatação é do ambientalista Carlos Serra, que considera a memória curta das populações e dos governantes como um dos grandes dilemas de Moçambique, sublinhando que as respostas continuam a ser maioritariamente reativas em detrimento de medidas preventivas. O problema ali é que as pessoas têm memória curta, não é? Passou o desastre e voltamos a insistir nos mesmos erros. E é isto que significa, penso eu, o nosso maior erro e dilema em Moçambique. A nossa memória está demasiado curta na forma de agir, de intervir e intervir cada vez mais preventivamente e não apenas, como estamos todos agora, reativamente. Falando durante a edição desta semana do programa Estado da Nação, da MBC-TV, Carlos Serra defendeu que o processo de urbanização no país deve ser mais organizado e devidamente planificado, de modo a reduzir a exposição das populações e riscos ambientais. Maputo teve o Plano de Estrutura Urbana 2008. Este Plano de Estrutura Urbana que não chegou a ser ratificado, infelizmente, mas este plano já previa todo um conjunto de áreas de risco e de zoneamento ecológico, zonas, portanto, não identifiquei, não haver nenhum tipo de transformação urbanística no sentido que estamos a assistir. Aquela zona de Xiangos e companhia era uma delas. Estes ecossistemas foram muito bem mapeados, um esforço muito grande na altura, mas depois fomos simplesmente abandonando qualquer intenção de desenvolver, portanto, a nossa cidade, ou cidades no geral, de acordo com o instrumento do plano ou de acordo com o disposto na legislação. Numa altura em que os eventos climáticos extremos se tornaram cada vez mais frequentes, o ambientalista considera que chegou o momento de Moçambique investir de forma séria e contínua na educação para a resiliência, sobretudo ao nível das comunidades mais vulneráveis. Cronologicamente, a gente sabe que tem cada vez mais eventos climáticos extremos todos os anos. Sim. Portanto, se nós formos à história recente, a intensidade vai aumentando a cada ano. Ciclones, portanto, cheias, inundações, períodos de estiagem prolongada, que são as secas terríveis associadas aos El Ninos. Portanto, isto está a acontecer
e todos os anos nós queixamos. Então, a gente tem que passar para outro tipo de abordagem, creio eu, que até já está prevista nos documentos e materializar. Portanto, eu penso que nós temos que conviver com isto. Carlos Serra sugere ainda que o processo de descentralização seja efetivamente considerado de forma a evitar a dependência exclusiva das decisões tomadas ao nível central, defendendo maior autonomia das autoridades locais na prevenção e resposta aos fenômenos climatéricos. O setor privado defende a criação e inclusão no orçamento do Estado de um fundo anual de pelo menos 50 milhões de dólares norte-americanos para o saneamento das dívidas do Estado, que o Estado acumula junto de fornecedores de bens e serviços. A proposta foi avançada esta quinta-feira à MBC pelo presidente da Confederação das Associações Económicas de Moçambique, CTA, Álvaro Massing, em entrevista na qual confirmou que em 2025 o Estado conseguiu reduzir em cerca de 18 mil milhões de meticais a dívida que mantinha com fornecedores privados. Segundo dados divulgados pela Ministra das Finanças, Carla Louveira, a dívida apurada e oficialmente reconhecida pelo Estado ronda os 31 mil milhões de meticais, um valor que na avaliação da CTA poderá estar abaixo do montante real em causa. As dívidas acumuladas e os atrasos sistemáticos nos pagamentos têm sido há vários anos um dos principais focos de tensão entre o Estado e o setor privado. Os operadores econômicos alertam que o incumprimento dos pagamentos de obras já executadas e nos bens fornecidos provoca grandes dificuldades de tesouraria às empresas, levando muitas delas ao encerramento de atividades com impactos negativos no ambiente de negócios e no emprego. O pagamento de 18 mil milhões de meticais, correspondente a pouco mais de metade da dívida reconhecida pelo Estado, é visto pela CTA como um sinal positivo e um possível reflexo do apelo feito pelos empregadores para a redução ou liquidação total do passivo. Em entrevista à MBC, Álvaro Massing considerou o pagamento um passo importante, sublinhando que o mesmo veio aliviar de forma significativa a situação financeira de várias empresas, muitas delas afetadas simultaneamente por crises sociais e fenómenos climáticos adversos. O dirigente destacou ainda que o setor da construção civil, por ser o que detinha os maiores valores a receber do Estado, foi também o que mais beneficiou da regularização das dívidas em atraso. No entanto, Massing apelou ao governo para um esforço adicional no setor de medicamentos, que, segundo disse, continua a enfrentar sérias dificuldades financeiras para garantir a importação de fármacos para o mercado nacional. Para evitar a recorrência da acumulação de dívidas, o presidente da CTA defendeu a criação de um fundo específico a ser inscrito anualmente no orçamento do Estado, com uma dotação mínima de 50 milhões de dólares. De acordo com Massing, este mecanismo permitiria não só reduzir a dívida atualmente acumulada, mas também prevenir o seu crescimento futuro, protegendo a atividade empresarial, considerada um dos principais motores do desenvolvimento econômico de Moçambique. O município de Matola investiu cerca de 150 milhões de meticais na aquisição de 14 meios circulantes, dos quais 11 caminhões para a recolha de resíduos sólidos, 4 viaturas para a Polícia Municipal, bem como uma motobomba com vista a reduzir os elevados custos de aluguer de equipamentos que rondavam os 200 milhões de meticais por semestre. Conhecida como a capital moçambicana das indústrias, a cidade da Matola celebrou nesta quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026, 54 anos desde a sua elevação à categoria de cidade. No âmbito das celebrações, o secretário de Estado da província de Maputo, Henriques Bongesse, procedeu à entrega de 11 caminhões para a recolha de lixo, 4 viaturas destinadas à Polícia Municipal e uma motobomba com capacidade para 300 metros cúbicos, meios avaliados em cerca de 150 milhões de meticais, fundos provenientes dos cofres da edilidade. Segundo o presidente do município, Júlio Parruque,
A aquisição destes equipamentos vai permitir reduzir significativamente os custos de aluguer de viaturas, anteriormente estimados em 200 milhões de meticais por semestre, além de reforçar a capacidade operacional do município no saneamento do meio e na segurança pública. Iremos sentir o impacto delas porque é muito grande a despesa que nós temos mensalmente para o aluguer de viaturas. Uma parte significativa do nosso orçamento vai para esse efeito, porque na gestão do lixo é aluguer de viaturas. Na realização de obras municipais é aluguer de viaturas. Quando, por exemplo, em período de pico, nós chegamos a ter despesa de 200 milhões de meticais num semestre, por exemplo, só de aluguer de equipamentos. Agora, com a época chuvosa, intensificamos mais ainda a necessidade sobre os meios e os equipamentos. Por sua vez, o secretário de Estado da província de Maputo, Henriques Bongesse, afirmou que os meios agora alocados irão contribuir de forma decisiva para a melhoria do saneamento do meio e da segurança pública na cidade da Matola. Conduzam com prudência, porque esse meio é o seu gabinete, senhor motorista. Esse meio é ali onde você trabalha, é seu edifício, senhor motorista. A velocidade não é chegar cedo, pelo contrário, morre cedo. Queremos pedir sempre andar com prudência para esses carros servirem este ano, próximo ano, depois do próximo ano e durar de acordo com o fabricante. Presente nas celebrações dos 54 anos da Matola, a Palma Seguros reafirmou o seu compromisso com o desenvolvimento econômico e social do município. Lúcia Estevão, oficial de marketing da seguradora, afirmou que a celebração da efeméride, que inclui uma feira de exposição de serviços, constitui uma oportunidade privilegiada para a empresa interagir diretamente com os munícipes, divulgar os seus produtos e reforçar a proximidade com a comunidade local. Estamos aqui para aproveitar interagir com os munícipes e dar a conhecer os nossos produtos e serviços. Quando falam de seguro, o geral é pensar-se no seguro de viaturas, mas nós temos muitos mais seguros a oferecer. Seguro de viagem, seguro de trabalho, seguro de incêndio e muito mais. Então, venham até nós para fazerem as vossas apólices. Obrigada. E expectativas? Expectativas? Podermos assegurar... Sabe que estamos em todo o país e nós queremos poder assegurar o maior número de moçambicanos que existem. O município da Matola passa a contar com uma frota mais robusta para a recolha de resíduos sólidos, elevando para mais de 30 viaturas operacionais o número de meios afetos ao saneamento do meio, numa altura em que a idilidade intensifica as ações de limpeza urbana para responder ao crescimento populacional e a expansão dos bairros periféricos da cidade. Vamos agora honrar com os nossos compromissos comerciais. Voltaremos em instantes com mais notícias. Até já. No Play das Conexões, as escolhas são tuas. Com o Uplay da TV Cabo, podes escolher internet, TV e telefone. Combina o teu Play. Mais internet, música, chamadas com os amigos. É a tua conexão, as tuas escolhas. Mais TV, mais séries, desenhos animados. Dá o teu Play. Internet mais TV ou jogos online e o desporto. Uplay, a tua maneira. Uplay, a tua conexão, as tuas escolhas. Play com TV Cabo. TV Cabo, sempre ligados. No coração de Ponta Malongane, entre a natureza e o mar, existe um refúgio pensando nas famílias. Bruma Homes, uma casa de praia para quem valoriza conforto, sofisticação e momentos de qualidade. Cada estadia é uma oportunidade de viver o melhor da vida e colecionar memórias inesquecíveis. Reserve já a sua experiência em família na Bruma Homes Malungane. WhatsApp 86 95 18 890. E-mail
brumahomesmalungani@gmail.com. Instagram @brumahomes_malungani. Um elemento essencial para a vida. A água é criada pela natureza. Mas nós garantimos um rigoroso processo de filtragem para mais alta qualidade para você e sua família com tecnologia de ponta. Para lhe oferecer uma experiência única de hidratação. Sinta a diferença na pureza e no sabor. Pura, leva-me contigo. Disponível nos melhores estabelecimentos comerciais. Fonte Pura. Valores da BVM SA. Inovação, competência, eficiência, transparência, inclusão, equidade. De volta ao Jornal da Noite, continuamos com as notícias. O empresário Lucas Chachine é o novo presidente da Câmara de Comércio de Moçambique, substituindo Álvaro Massing, que lidera a Confederação das Associações Económicas de Moçambique. Candidato único, Lucas Chachine venceu as eleições com 36 votos, tendo-se registrado ainda 3 votos nulos e igual número de votos contra. Depois da polêmica em torno de alegados votos irregulares nas eleições realizadas em dezembro último, interpostas por uma das candidaturas, o Tribunal Judicial da cidade de Maputo ordenou a anulação do escrutínio e o reagendamento do processo eleitoral. As eleições foram repetidas esta quinta-feira na sequência de um acordo de fusão e desistência da candidatura de Fileu Pav. O empresário Lucas Chachine acabou por ser vencedor nas eleições realizadas esta quinta-feira em Maputo, à porta fechada e sem a presença da imprensa. Na cerimónia de passagem de testemunho, o presidente cessante, Álvaro Massing, destacou o legado deixado ao longo dos 4 anos em que liderou a Câmara de Comércio de Moçambique. Entre os marcos estruturantes deste período, destaco o reforço de uma cultura de gestão orientada para resultados e prestação de contas, a consolidação de parcerias estratégicas que garantem maior sustentabilidade institucional, não obstante os percalços estruturais que constituem ainda obstáculos para uma plena sustentabilidade financeira dos nossos compromissos programáticos. A execução de iniciativas com impacto econômico e social mensuráveis, o fortalecimento do relacionamento com a comunidade baseado na escuta, proximidade e confiança. No seu discurso inaugural, Lucas Chachine defendeu uma Câmara de Comércio mais dinâmica, com forte aposta na inovação de procedimentos visando maior impacto no associativismo empresarial, no ambiente de negócios e na economia nacional. Nós vamos criar oportunidades de networking, penso que falta. As pessoas querem estar juntas para podermos facilitar o comércio interno e externo, promovendo a mediação de conflitos, missões empresariais dentro e fora do país, grupos setoriais e uma forte atuação de advocacia junto do governo
para melhorar o ambiente de negócio, em colaboração sempre com a nossa CTA, que tem um papel muito claro do que é a luta pela melhoria do ambiente de negócio. Lucas Chachin, que também é presidente do Conselho de Administração de uma empresa de telefonia móvel, defende ainda a descentralização da Câmara de Comércio de Moçambique através da criação de vice-presidências regionais como forma de estreitar o contacto com os mais de 1000 membros da agremiação espalhados pelo país. A Câmara de Comércio de Moçambique conta com 40 anos de existência. O candidato a bastonário da Ordem dos Engenheiros de Moçambique, Alberto Tsamba, denuncia a existência de esquemas para ganhar concursos públicos de engenharia. O engenheiro afirma que a lista A, que lidera a corrida ao cargo de bastonário nas eleições a terem lugar a 19 de fevereiro próximo, vai combater esses esquemas, apostando na ética, transparência e valorização da classe. O dia 19 de fevereiro poderá marcar um ponto de viragem na Ordem dos Engenheiros de Moçambique, com a realização das eleições dos órgãos sociais da agremiação. Na corrida ao cargo de bastonário está Alberto Tsamba, membro fundador e atual vice-presidente da Ordem, que lidera a lista A. O engenheiro em energia lançou oficialmente a sua candidatura nesta quinta-feira, sob o lema Unir gerações e fortalecer a engenharia em Moçambique. Durante o lançamento, Tsamba criticou práticas que considera nocivas ao setor, denunciando a existência de esquemas para ganhar concursos públicos e privados. Nós podemos ter diferentes pontos de vista, podemos pertencer até a partidos políticos diferentes, mas aqui o nosso partido é engenharia. Nós queremos trazer esse espaço para que os engenheiros possam discutir engenharia como irmãos na profissão, e as disputas podem acontecer, mas de forma, como é que se diz, ética, não é? Quando nós temos, por exemplo, estamos a concorrer para um determinado trabalho de engenharia, isso deve ser feito com ética, sem os esquemas que parece que estão-se a tornar normais. A lista A defende a modernização e a digitalização da Ordem dos Engenheiros, bem como o reforço da sua presença a nível regional e internacional, como forma de devolver a credibilidade, a relevância e protagonismo à engenharia moçambicana. O nosso grande marco que nós queremos consolidar é, por exemplo, a modernização que nós defendemos, a digitalização. Hoje o engenheiro ou o candidato a membro da Ordem, de qualquer lugar onde tenha acesso à internet, pode interagir com a Ordem, pode candidatar-se, pode submeter documentação e acompanhar até a sua admissão. A ética e a competência profissional constituem pilares centrais da candidatura. Para Alberto Tsamba, não há engenharia sem integridade, nem profissão sólida sem respeito pelos limites, especialidades e responsabilidades de cada engenheiro. Defendemos que o exercício de engenharia seja feito com competência. Nós temos nos nossos dias uma figura chamada mestre nas nossas casas, que se chama mestre e ele diz que pode fazer tudo. O engenheiro não pode entrar nisso. O engenheiro tem uma competência específica, é nessa área onde ele é autoridade. E ele sabe buscar outras competências que não a sua. Pode ser engenharia. Se não é minha área, eu devo dizer, não é minha área e devo indicar quem pode fazer. Doutor em Tecnologia de Energia, professor da Universidade Eduardo Mondlane e com mais de 30 anos de experiência profissional, Alberto Tsamba integra a Federação Sul-Africana de Organizações de Engenharia, apresentando-se como um candidato com visão estratégica e experiência para liderar a Ordem dos Engenheiros de Moçambique. Como fomos anunciando durante o dia, esta noite, no especial Informação, com início às 20h45, o presidente da Anamola, Venâncio Mondlane, vai analisar questões-chave do atual momento sociopolítico do país, numa entrevista a ser conduzida pelo jornalista José Belmiro.
Do meu lado, é tudo por hoje. O Jornal da Noite vai prosseguir ao longo da próxima semana com Rui Jedes. Voltamos a ver-nos numa próxima ocasião. Boa noite.